Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Hoje, dia de Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, jogo em casa contra o Fluminense. Vamos falar bastante, dessa partida e outras atualizações importantíssimas para a vida do nosso Coringão. Peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos para cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem tivemos o início da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Ceará e Vasco. O Ceará venceu o jogo com 2 gols de Pedro Raul. Muita gente me mandou, eu tava acompanhando inclusive a partida e tudo mais. Cara, mais uma vez eu vou dizer, por mim que o Pedro Raul faça 30 gols no ano lá no Ceará. 30 gols para chegar no final da temporada e que ele esteja valorizado no mercado, para que o Corinthians possa fazer a venda. Simples, tá? Bem simples. Eu tenho ainda 2 pontos aqui para falar sobre a questão de Pedro Raul. Primeiro, torcedor corintiano agora, que aparece, mas o Pedro Raul não teve oportunidade aqui. Será que não faltou paciência? Pô, me ajuda, Me ajuda. Se eu pegar aqui os comentários que eu recebia sobre Pedro Raul, é surreal. Parece que o torcedor tem a memória curta. Então, cara, o Pedro Raul no Corinthians, tirando, obviamente, a dupla titular, que é Memphis e Yuri, e o Romero, que é o primeiro reserva em qualquer situação, o Pedro Raul foi o cara que mais teve oportunidade. Mais do que o Thales Magno, chegou no meio do ano passado, mais do que Hector Hernandes, mais do que o Kaique da base, mais do que Gui Negão, do que o Pedro Henrique, Por quê? Não sei se vocês lembram, o Pedro Raul chegou no início do ano passado. A gente estava com o Mano Menezes, chega o Antônio Oliveira, e o Pedro Raul foi titular em muitos momentos com o Antônio Oliveira. Aí temos a mudança de treinador, tal. O início desse ano, o Pedro Raul jogou com o Corinthians. Então, assim, falta de oportunidade para o Pedro Raul não foi de jeito nenhum. A questão é, a camisa do Corinthians pesou para ele. Assim como, por exemplo, a camisa do Vasco pesou para ele. É um cara que times de menor expressão vai jogar bola. E a gente tem diversos casos assim, tá? Então, pelo amor de Deus, Pedro Raul no Corinthians não foi falta de oportunidade, não foi falta de paciência. Agora, chegando no fim do ano, se ele mantiver, essa regularidade, essa boa fase, como eu disse, tomara que ele mantenha, eu quero saber qual vai ser a postura do Ceará. Vai fazer uma proposta bacana, Ceará? Vai querer comprar o Pedro Raul? Por que eu falo isso? Quando o Corinthians tentou comprar o Eric Puga, que era o atacante, o Corinthians fez uma proposta, o Ceará falou, se não chegar nesse valor, eu não vou nem conversar. O Corinthians tentou conversar, o Ceará falou, não, o Bahia chegou, pagou o que eles queriam e levou o jogador. Então, chega no fim do ano, o Corinthians tem que fazer a mesma coisa. Diretoria do Ceará liga, será que tem como a gente renovar o empréstimo? Ou então vamos negociar esse valor? Não, o valor dele é X. Se não pagar, acabou. Ou ele retornaria para o Corinthians e a gente faria uma negociação com outro time, não importa, tá? Mas tem que fazer com o Ceará o que fizeram com a gente, ponto. Não tem que ser bonzinho no mercado, tá? Não tem que ser bonzinho. Bom, fechando aí a situação de Pedro Raul, temos aí a quarta rodada, a sequência da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje temos Botafogo e São Paulo, Mirassol e Grêmio, Sport e Red Bull Bragantino, Corinthians e Fluminense, Inter e Palmeiras, Flamengo e Juventude, Santos e Atlético Mineiro, Vitória e Fortaleza. E amanhã, temos o jogo ainda entre Cruzeiro e Bahia, fechando a quarta rodada do Brasileirão de 2025. Vamos para a situação do Corinthians. Nossa
Página oficial, né, do Corinthians publicou aí, ó. Gustavo Henrique e Fabrício Angileri treinaram com o elenco e estão à disposição da comissão técnica. Cara, se você tem esses dois jogadores à disposição, tem que ir pro jogo. Tem que jogar. Principalmente o Angileri, né? Principalmente o Angileri. E aí, teremos essas mudanças na escalação da nossa equipe. Além disso, o Ramon deve voltar com o Romero para a equipe titular. Mais ou menos na escalação que a gente jogou o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, né? Voltando ali com 3 atacantes, ora o Romero joga por dentro, ora o Memphis, vai intercalando ali nesse sentido, tá? Já vamos para a provável escalação do Corinthians. Teremos aí Matheus Donelli, né? Decisão da comissão técnica, não vai fazer mudanças nesse momento, né? Apesar da pressão da torcida e tudo mais. Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri, Ranieri, Carrilho, Breno Bidon, e aí no ataque Memphis, Yuri e Romero, tá? Então essa aí é a provável escalação da equipe do Corinthians para a partida de hoje. A arbitragem será por conta do Rodrigo José Pereira de Lima. E a transmissão, né, no último jogo, inclusive, quero pedir desculpas para vocês, porque eu esqueci dessa informação, né, de trazer para vocês aí onde passaria o clássico contra o Palmeiras. Hoje o jogo contra o Flu vai passar na Cazé TV, tá, no YouTube, então bem tranquilo aí pro pessoal que já tá acostumado, no Premiere, que é a principal plataforma aí do Campeonato Brasileiro, e também na Record, na TV aberta. Cara, então hoje não tem do que reclamar. Para quem gosta do YouTube, vai passar no YouTube. Para quem gosta da TV aberta, vai passar na TV aberta. Para quem gosta da TV fechada, vai passar na TV fechada. 3 opções aí para você acompanhar Corinthians e Fluminense, jogo de hoje, 7h30 da noite. 7h30 da noite. E como vocês sabem, acabando a partida entre Corinthians e Fluminense, a gente entra ao vivo aqui no canal John do Timão para termos a nossa live pós-jogo. Conto com a participação de todos, sempre bacana aí a nossa live. Vamos pra cima e vai Corinthians! Bom, família, agora vamos falar sobre a InPlay. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, família, então vamos aqui para a plataforma da InPlay. Essa é a página inicial, temos aqui questão de lives e tudo mais. Para quem está com alguma dúvida, temos alguns vídeos aqui até embaixo da minha câmera, né? O que é o InPlay, o que são as moedas, campeonatos, as lives e tudo mais. Explicação bem rápida, bem simples mesmo. A parte dos criadores aqui, ó, já estamos presentes, criadores aí de outros times e tudo mais. E vamos jogar o nosso campeonato de hoje. Temos aqui a questão, por exemplo, vencedores da 5ª rodada, que é a próxima rodada, né, do Brasileirão. Temos aqui, ó, quarta de Timão, Corinthians na Arena, esses campeonatos de hoje, né, dia 16 de abril. Temos aqui, por exemplo, Real Madrid, né, que vai jogar hoje aí pela Champions, um jogo decisivo, né, e tudo mais, perderam a ida por 3-0. Vamos no do Corinthians aqui, né, vamos jogar o campeonato do Coringão. Quarta de Timão, participar. Mais de 2 escanteios e meio do Corinthians no primeiro tempo. Sim, o Corinthians vai atacar. Mais de 1 impedimento e meio do Corinthians no primeiro tempo. Cara, acho que não. Não, o Corinthians não é um time que tem tantos impedimentos assim, né? Acho que não. 85 de precisão de passes do Corinthians no primeiro tempo. Cara, essa precisão de passes é difícil, viu? Eu acho que eu vou em não. Vou em não. Mais de 14 chutes e meio do Corinthians no jogo. Caramba, 15 chutes no gol é bastante, né? É muita coisa. Apesar do Corinthians estar jogando em casa e tudo mais, só que é um número elevado, né? Não sei se a gente vai ter esse número de 15 chutes. Acho que não, viu? Acho que não. Mais de 8 escanteios e meio do Corinthians no jogo? Também acredito que não. 9 escanteios é um número bem elevado também, né? 55% de posse de bola para o Corinthians no jogo? Cara, aí vai depender até um pouco da postura, né, do Fluminense. Se o Corinthians, por exemplo, vai sair na frente do placar, porque aí o Fluminense ficaria um pouco mais com a bola. Cara, difícil também, hein? Acredito que não. Acredito que não. Corinthians dará mais de 4 chutes e meio no gol no jogo? Sim. Isso aqui sim, isso aqui sim. Corinthians acertará a bola na trave?
Caramba, essa de bola na trave é difícil, né? Cara, vou colocar não, que eu quero que o Corinthians faça gol, né? E não bola na trave. Félix Torres cometerá mais de 2 faltas e meia no jogo. Então teria que fazer pelo menos 3 faltas, né? 3 faltas aí do Félix Torres. A gente sabe qual que é o histórico dele, né? Infelizmente e tudo mais, mas acredito que não. Um número elevado, né? De faltas. Que não. Gol do Memphis Depay no jogo? Sim. Confirmado. Gol dele hoje. Finalizado. Então é isso, família. Bem simples. Você faz análise aí dessa questão, né? De algumas situações do jogo. Falta, finalização, escanteio, isso tudo, tá? Bem tranquilo. Tem a questão das moedas e tudo mais. E aí, torcedor corintiano, gostou, não gostou? Comente aí o que acharam da Inplay. E para você que quer participar, temos o QR Code na tela, temos o link na descrição. Você vai entrar, vai fazer o seu cadastro e já vai ganhar 1000 moedas para começar a participar. Lembrando que não é bet, não é casa de aposta, tá? É um fantasy, é um jogo, né? Um jogo de habilidade e tudo mais, como vocês viram ali, as perguntas, bem simples, tá? E conforme você vai fazendo o login diário, né, entrando ali todo dia na plataforma, você vai ganhando as moedas para que você possa ir jogando os campeonatos, tá? E conforme você for ganhando os campeonatos e acumulando essas moedas, você pode sacar esse dinheiro em Pix, certo? Então vai cair dinheiro real na sua conta, tá? Então, cara, bem bacana mesmo a Inplay, recomendo para vocês, já estou jogando, vamos para cima e vai Corinthians! Bom, agora vamos falar sobre alguns assuntos importantes dessa semana do Corinthians. A Polícia Civil divulgou aí o resultado de um inquérito sobre um possível desvio de ingressos dentro do Corinthians. Era uma investigação que foi solicitada pelo próprio Corinthians, de uma denúncia feita internamente, tal. É possível que o pessoal tenha entrado no sistema, está desviando ingressos do Corinthians, tal. A Polícia Civil fez a investigação, ouviu mais de 13 pessoas, buscou aí, né, informações do sistema do Corinthians e tal, e a conclusão é a seguinte, de que não há indícios técnicos ou materiais que comprovem essa invasão, né, de hackers, invasão cibernética dentro do sistema do fiel torcedor. Então, nesse momento, o inquérito está arquivado. Para o torcedor entender, essa investigação da Polícia Civil não tem a ver com a questão interna do Corinthians dos ingressos. Questão de cambista, questão de, tal departamento tá recebendo ingresso. Até porque a conclusão da Polícia Civil aqui é de que não houve invasão no sistema do fiel torcedor. Ou seja, se os ingressos chegam até os cambistas, é um erro do próprio Corinthians, né? Que a gente já debateu aqui em outros momentos. Se tal departamento tá pegando ingresso, é porque esse departamento tem acesso. Então não foi uma invasão no sistema do Corinthians. É algo interno. Então agora é algo que o Corinthians precisa resolver. Segunda situação, o caso vai de bet. Segunda-feira o Marcelo Mariano foi lá e prestou depoimento. Ontem o Sérgio Moura compareceu à Delegacia de Polícia Civil e prestou depoimento. Hoje, 2 horas da tarde, Augusto Melo irá prestar depoimento, né? Ele confirmou agora que vai comparecer, depois dessa pequena polêmica, né? Pediu um adiamento, tal. Falou, não, beleza, então vou comparecer, vou prestar o depoimento e tudo mais. A partir desse depoimento do Augusto Melo, Delegacia de Polícia Civil terá aí mais ou menos 2, 3 semanas para conclusão do inquérito e para que a gente tenha uma resolução nesse caso. Cara, pontos importantes, tá, para o torcedor corintiano ter ciência. O depoimento do Sérgio Moura durou mais ou menos ali 2 horas e meia. Ele falou bastante sobre a questão do Alex Cassundé, que é o proprietário da rede social Media Design, que é a empresa que foi colocada ali como intermediadora, né, como a intermediária dessa situação, do contrato entre o Corinthians e a VaiDebet. E qual que é o problema? O depoimento de segunda-feira do Marcelo Mariano não bate com o depoimento de ontem do Sérgio Moura, que não bate com o depoimento do Alex Cassundé.
tá? Isso aqui não estou fazendo juízo de valor. Quem tá certo, quem tá errado, se é o Sérgio Moro, se é o Marcelo, se é o Augusto. Não, o que eu estou trazendo aqui são informações técnicas, né, sobre os depoimentos. Existem divergências sobre quem apresentou quem, se já conhecia, se isso, se aquilo. Existem divergências nos depoimentos. E aí, obviamente, quem vai fazer esse juízo de valor são os profissionais da área, né? A Polícia Civil. E como eu disse, ainda tem um depoimento muito importante que é o do Augusto Melo, hoje, 2 da tarde, e amanhã a gente traz alguma atualização mais importante sobre essa situação. Sobre agora os casos do Corinthians na Corte Arbitral do Esporte, em alguns julgamentos que teremos. Primeiro deles, do caso Matias Rojas. Corinthians aí foi condenado a pagar mais de 40 milhões de reais para o atleta paraguaio. O julgamento agora no CAS, né, que é a Corte Arbitral do Esporte, que é a última instância, vai acontecer dia 29 de abril. Cara, sendo bem sincero com vocês, a chance do Corinthians ganhar, né, esse julgamento, ter alguma situação assim favorável é bem difícil. Bem difícil mesmo. Julgamento do caso Matias Rojas, dia 29 de abril. No dia 30, teremos o julgamento do caso Rodrigo Garro, da compra que o Corinthians fez com o Tadieres, fez o pagamento da primeira parcela, chegou o vencimento da segunda parcela, o Corinthians não pagou mais e tinha a cláusula. Se houver atraso, o Tadieres pode cobrar o contrato integral, com multa, com isso, com aquilo, a mesma coisa do Matias Rojas. Se o Corinthians atrasar, você pode cobrar tudo, tal. O que aconteceu? O Corinthians atrasou. Tadieres entrou na FIFA, a FIFA deu causa ganha para o Tadieres, o Corinthians recorreu à Corte Arbitral. Julgamento dia 30 de abril. Na semana seguinte, dia 7 de maio, teremos o julgamento da situação do Félix Torres, da compra do Félix Torres. O que aconteceu? O Corinthians comprou o Félix Torres, pagou a primeira parcela e não pagou mais nenhuma parcela. Qual que era a cláusula do contrato? Se o Corinthians atrasasse, o Santos Laguna poderia cobrar o contrato integral. O que aconteceu? Entraram na FIFA, a FIFA deu causa ganha para o Santos Laguna, o Corinthians recorreu. E aí teremos o julgamento dia 7 de maio. Então assim, cara, temos 3 situações em que o Corinthians, ao meu ver, está errado. Né? Se você coloca lá que se houver algum atraso, você é obrigado a pagar o contrato inteiro, os outros times estão tranquilos. Ah, atrasou? Beleza, tá aqui no contrato, ó. Agora você paga tudo. Com multa, com isso, com aquilo. E o que o Corinthians foi tentando fazer nesses julgamentos? Jogar pra frente, adiar. Foi passando tempo. Isso são situações da metade do ano passado, talvez até do primeiro semestre, né, do ano passado. O caso Matias Rojas do primeiro semestre do ano passado. E o Corinthians está adiando. Qual que é o grande problema disso tudo? Qual que é o grande problema? Se o Corinthians for condenado e não efetuar o pagamento, né, porque aí a gente está falando da situação do Garro, do Félix Torres e do Matias Rojas, somando tudo dá em torno aí de 100 milhões de reais. Primeiro julgamento dia 29 de abril, o último julgamento dia 7 de maio. Então a gente tem aí num período de uma semana e pouquinho, podemos criar uma dívida de 100 milhões de reais. Assim, ó. No estalar de dedos. Se o Corinthians não efetuar o pagamento, vai tomar o transfer ban. Vai ser proibido de registrar novos jogadores. E agora a pergunta que eu faço para a nossa diretoria, em questão até de planejamento, tá? Vocês já sabiam sobre essa possibilidade, sobre esse julgamento, sobre essas dívidas. Vocês sabem de tudo, né? Mais até do que o torcedor. E vocês montaram um planejamento de que o Corinthians não contrataria tantos nomes na primeira janela, inclusive contratou apenas um nome, que foi o Angileri, e que tentaria reforçar o time na janela do meio do ano. E se chegar agora no meio do ano, o Corinthians com o transfer ban? Como que vai fazer? Como que reforça o time? Como que traz essas peças de reposição?
Como que ajusta o elenco? Aí a conta não bate, né? Ou vocês já têm aí 100 milhões de reais guardados, né? Não, são algumas possibilidades, até, como que eu posso dizer, bem remotas, né? Ou vocês estão aí com 100 milhões guardados, na hora que sair a decisão, vocês vão quitar a dívida com o Matias Rojas, com o Tadieres, com o Santos Laguna, né? Ou o advogado do Corinthians é muito bom, que vai chegar lá, vai reverter essas situações e beleza. Ou até ele seria bom nessa renegociação, né? Chega no Matias Rojas, ó, vamos tentar parcelar esse valor. Só que aí pro Matias Rojas, o que ele vai fazer? Não, parcelamento foi a primeira vez. Vocês não cumpriram, agora tem que pagar o valor integral. Se não pagar, vocês não podem contratar ninguém. Enquanto não pagar, o Corinthians está amarrado. O Matias Rojas não deve nada ao Corinthians, né? Judicialmente falando. O Tadieres não deve nada ao Corinthians, o Santos Laguna não deve nada. Pelo contrário. Então o que eles podem olhar e falar? Ah, é o seguinte, não vou parcelar nada. Não, mas a situação tá difícil. Cara, não vou parcelar. Me paga, eu preciso do dinheiro. Eu vendi o jogador e eu preciso do dinheiro. Se vocês não me pagarem, vocês não podem contratar. O time de vocês vai piorar. E aí o que o torcedor do Corinthians pode argumentar? Ah, mas a situação do Vasco lá, que não pagou até hoje o Piton. Ah, mas e outros times que devem pro Corinthians? Devem. O Santos tem dívida com o Corinthians. O Vasco, outros times. Por que não existe o transfer ban? Porque as diretorias de Vasco, Santos e outros times não colocam lá, né, no contrato, que se houver atraso, eles vão ter que pagar o contrato integral. Como não tem essa cláusula, o Corinthians não consegue fazer esse movimento de cobrança na FIFA, na Corte Arbitral, para que se gere um transfer ban. Ou seja, o Corinthians jogou a corda para se enforcar. E a situação é bem complicada e eu quero saber a opinião de vocês, família. Lembrando, live pós-jogo, acabando aí Corinthians e Fluminense, aqui no canal John do Timão. Conto com a participação de todos. Vamos pra cima, um forte abraço e vai Corinthians!